Secretaria de Saúde de Santa Catarina define protocolo que vai definir atendimento prioritário nas UTIs. E você vai ver também nessa edição. A rotina de um médico intensivista na luta contra o coronavírus. Primeira vacina 100% brasileira protocola na Anvisa pedido de autorização para teste em humanos. Criciúma tem novo local de vacinação para os idosos atendidos na área central da cidade. Queda no número de casos de Covid em Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, dia de conferir a previsão do tempo para a semana. Processo de impeachment de Carlos Moisés é aprovado e governador é afastado do cargo. INEP divulga notas do Enem 2020. E no esporte, os resultados da última rodada do Catarinense teve empate do Próspera em casa contra o Avaí e derrota do Criciúma fora de casa contra o Joinville. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina passa a seguir um protocolo nacional que define a prioridade de atendimento nas UTIs para quando o número de pacientes na espera for maior que o número de leitos disponíveis. Confira na reportagem. Uma deliberação da Secretaria de Estado da Saúde, emitida na última sexta-feira, determina que o Estado vai passar a seguir o uso do protocolo de alocação de recursos em esgotamento. O protocolo foi produzido por entidades como a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Na prática, o conjunto de regras estabelece quem tem prioridade na fila de espera por leitos de UTI. A faixa etária não faz parte dos critérios, mas pacientes que não têm doenças avançadas e que estão em bom estado de saúde física tendem a ser privilegiados por terem mais chances de sobreviver à internação. Por isso, indiretamente, tal determinação pode beneficiar os mais jovens. O objetivo é tirar dos profissionais de saúde o peso moral e ético de fazer a escolha dos pacientes que terão direito a tratamento avançado, já que em todo o estado faltam leitos de UTI e muitos se acumulam aguardando uma vaga. As regras foram estabelecidas ainda no ano passado, para serem usadas no Brasil em último caso, em cenário de colapso absoluto do sistema de saúde, por exemplo. Entre as medidas estabelecidas pelo protocolo das associações está a classificação dos doentes por pontuação, de acordo com a condição de saúde e a expectativa de vida. O regramento também prevê que os médicos evitem expor pacientes a tratamentos prolongados em UTI quando já não tiverem condições de recuperação. A deliberação do Estado diz que a adoção oficial das regras recomendadas pelas entidades médicas ocorre para que os critérios de ocupação dos leitos sejam mais transparentes e impessoais. No último sábado, Santa Catarina tinha 372 pacientes na fila de espera por uma vaga de terapia intensiva. Quem trabalha diretamente no combate ao coronavírus sabe qual é o impacto que a doença vem causando na vida de tantas famílias. Nós vamos acompanhar agora um relato de um médico intensivista que atende pacientes graves em Mato Grosso do Sul. Como muitos profissionais, ele teve que aprender rápido a se adaptar a uma extenuante rotina hospitalar. Poucas horas de sono, falta de tempo para as refeições, plantões intermináveis. Em 30 anos de medicina, mais de 10 como intensivista, Alcione Balsanelli está vivendo uma rotina exaustiva nas UTIs do Hospital Regional e da CACEMES, desde o primeiro caso de Covid no estado. O relato é de um fronte de batalha. Eu me sinto como um soldado de infantaria numa trincheira, dando tiro. Quando acaba o fuzil, eu recarrego e dou tiro. E eu tenho resistido por isso. Como é que eu vou deixar a trincheira no meio da guerra? O Covid rompeu todas as fronteiras, né? A mortalidade é alta. Inicialmente porque tinha muitos pacientes com comorbidades, o vírus preferia os pacientes com comorbidades, hipertensos, diabéticos, obesos, né?
Mas essa nova variante P1 desse ano, ela não respeita mais isso. Ela pega esses pacientes e pegam pessoas sem comorbidades. Alcione Balsanelli conta que as jornadas de trabalho passaram a ser dramáticas. Mesmo com a experiência de décadas na cardiologia também, o médico revela que teve de aprender a lidar com um turbilhão de sentimentos pela alegria de tantos pacientes recuperados em meio a muitas mortes. Foram tantas mães de colegas que morreram, colegas que morreram, colegas da enfermagem que morreram, colegas técnicos que morreram, colegas da fonoaudiologia que morreram, colegas da fisioterapia. Tem sido extremamente difícil. Dias difíceis, novas e rígidas rotinas para preservar a família. De acordo com o médico, colegas de trabalho vivem exaustão pela rotina árdua, que fica ainda mais penosa com pacientes recuperados que voltam com sequelas e que muitas vezes levam à morte. Existem sequelas psiquiátricas já bem documentadas na literatura, e no pulmão, basicamente, o indivíduo perde função pulmonar. Às vezes o paciente recebe alta do hospital, superou o Covid na UTI, dali 3 meses, ele volta com uma infecção bacteriana e falece. O médico já tomou as 2 doses da Coronavac. Nem ele, nem a esposa e nem os 2 filhos tiveram Covid. Ele conta que também não tomaram nenhum medicamento. O médico é contra o tratamento precoce. Não funciona. Eu nunca tomei nada, nunca dei nada para minha família, nenhum colega do regional toma, nenhum colega do KCMS toma, nunca ninguém tomou nada. O que nós temos questão de tomar foi vacina. Apoiador da vacina em massa, Alcione Balsanelli ressalta que a pandemia de coronavírus impôs muitos dramas, mas trouxe ainda mais reflexões. Nós temos que vacinar o maior número de pessoas possível para a economia, inclusive, se reerguer mais rápido. Porque enquanto ficar morrendo gente morrendo nesse nível, nós não vamos conseguir trabalhar, nós não vamos conseguir equacionar essa equação de difícil controle, que é vidas de um lado e economia do outro. Entendeu? Falando em vacina, o Ministério da Saúde vai distribuir nessa semana mais 11 milhões de doses da vacina contra o coronavírus para os estados e o Distrito Federal. E a Anvisa recebeu o pedido para iniciar testes clínicos em humanos de uma vacina contra a Covid-19 que é totalmente brasileira. Uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e financiada pelo governo brasileiro. Com o pedido de autorização na Anvisa, a pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, pode entrar em uma nova fase, a de testes clínicos em humanos. Se o pedido for aprovado, o imunizante será aplicado em 360 voluntários. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes entram os testes clínicos fase 3, que aí já são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. O investimento em vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus, um fórum coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que reúne cientistas para ajudar na identificação de medidas de combate ao coronavírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. Enquanto o imunizante não vem, a recomendação do Ministério da Saúde é reforçar as medidas de prevenção. Se todos usarem as máscaras, tem um poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus. Falando em vacina, em Criciúma estão sendo vacinados hoje os idosos acima dos 70 anos. Na área central da cidade, o local de vacinação mudou. A repórter Michele Veiga foi conferir. O estádio Heriberto Wilson passou hoje a ser o ponto de vacinação para os idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde do Centro de Criciúma. Através do cadastro, no minhavacina.criciúma.sc.gov.br, que é o site oficial do município, as agentes de saúde entram em contato quando o idoso, as pessoas estão no grupo de vacinação. Nesse momento são os de acima de 70 anos para serem contemplados com o imunizante contra a Covid-19.
Portanto, se você tem cadastro na Unidade Básica de Saúde do Centro de Criciúma, das 9 da manhã às 5 da tarde, o ponto de vacinação de segunda a sexta é aqui o estádio Heriberto Wilson. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Agora uma notícia boa, em meio a tantos números ruins na pandemia. Santa Catarina apresentou redução no número de casos ativos nas últimas semanas. Confira na reportagem. Em um intervalo de 2 semanas, o estado registrou uma redução de 22% no número de casos ativos de Covid-19. Entre os dias 14 de março e 28 de março, o total de pessoas com a doença em fase de transmissão passou de 37.119 para 28.963, conforme o boletim divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Conforme a Vigilância Epidemiológica do Estado, a queda nos casos ativos é um importante indicador para a redução futura das internações e óbitos em razão do novo coronavírus. O governo do Estado atribui a redução das aglomerações, intensificação da fiscalização nas medidas restritivas e o ritmo acelerado da vacinação em Santa Catarina. Só na última semana, mais de 210 mil doses foram aplicadas, um ritmo 3,7 vezes maior ao visto na semana anterior. A seguir, Tribunal Especial aprova prosseguimento do processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Segunda-feira é dia de acompanhar como fica a previsão do tempo nessa semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e terá aumento de nuvens pela manhã. Deve haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 28. Na quarta-feira, dia 31, o dia será de sol com muitas nuvens. Deve haver períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 26. Na quinta-feira, dia 1º, o dia será de sol com muitas nuvens. Também deve haver períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam temperatura mínima de 15 graus e máxima de 27. E na sexta-feira, dia 2, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 27 graus. Foi aprovada na última sexta-feira a continuidade no processo de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Ele será afastado do cargo nesta terça-feira. A continuidade do processo de impeachment foi aprovada na última sexta-feira e o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, será novamente afastado do cargo. A suspensão ocorre por até 120 dias. A decisão foi tomada por 6 votos a 4 pelo Tribunal de Julgamento formado por desembargadores e deputados estaduais. A sessão do tribunal foi realizada por videoconferência e durou mais de 14 horas. A denúncia contra Carlos Moisés foi protocolada em agosto do ano passado por um grupo de advogados, profissionais liberais e um desembargador aposentado. A denúncia apontava possível cometimento de crime de responsabilidade pelo governador na compra dos 200 respiradores não entregues, na tentativa de contratação do hospital de campanha que seria instalado em Itajaí, na prestação de informações falsas à CPI dos respiradores e na não adoção de procedimentos administrativos contra os ex-secretários de Estado Elton Zeferino, da Saúde, e Douglas Borba, da Casa Civil. Apenas o ponto referente aos respiradores foi acatado pelos julgadores. Os 200 respiradores foram adquiridos em abril do ano passado, com um pagamento antecipado de 33 milhões de reais para a Veigamed, empresa que não teria a qualificação técnica necessária para importar esses equipamentos. Até agora, o Estado já recebeu 50 respiradores, mas que são de uma qualidade inferior e não podem ser usados para UTI. Todo o valor pago também não foi recuperado. É, sim, mais um momento emblemático e sem precedentes na história da política e do judiciário catarinense. Temos sob os nossos ombros e cabeças
uma responsabilidade que transcende nossos interesses e anseios pessoais. Além do presidente, integraram o tribunal outros 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. Votaram a favor do prosseguimento do processo os desembargadores Rosane Wolff, Sônia Schmidt, Roberto Pacheco, Luiz Anelato e Luiz Forneroli, e o deputado estadual Laércio Schuster, do PSB. Votaram contra o prosseguimento os deputados Marcos Vieira, do PSDB, José Milton Schaefer, do PP, Valdir Cobalcini, do MDB e Fabiano da Luz, do PT. Ao final da sessão, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento anunciou que o governador deverá ser afastado do cargo nesta terça-feira, dia 30 de março. O representado Carlos Moisés da Silva passa à condição de denunciado e, a partir de terça-feira, dia 30 de março de 2021, fica suspenso do exercício das funções de governador do Estado de Santa Catarina até sentença final, com redução de 1/3 dos vencimentos pelo prazo de 120 dias. Nesse período, a chefia do Poder Executivo será exercida interinamente pela vice-governadora do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Rainer, nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça explicou quais os próximos passos do processo. O processo segue, a fase de libelo. Então, a acusação vai ter 48 horas para apresentar o libelo com rol de testemunhas e, da mesma forma, vai ser oportunizada 48 horas a defesa, o mesmo prazo após isso, para fazer a contrariedade e também arrolar testemunhas. Seguindo isso, temos a fase de diligências, é possível ainda que os julgadores requeiram ainda algum esclarecimento quanto a algum fato, alguma diligência, para somente então serem pautados, designados os próximos atos do Tribunal de Julgamento. Vão ser divulgadas hoje as notas finais do Enem. Confira na reportagem. As notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, versão impressa e digital, serão disponibilizadas nesta segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Os participantes podem conferir os resultados individuais das provas na página do participante ou no aplicativo do exame. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão realizador da prova, também estarão disponíveis as notas dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa, que inclua a privação de liberdade. Para ter acesso às notas, os participantes devem utilizar o login único do governo federal. Além do resultado da redação, que varia de 0 a 1000, os participantes poderão conferir as notas individuais referentes às provas das 4 áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. As notas individuais do Enem podem ser usadas para acesso à educação superior no Brasil e em instituições de Portugal e em programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A seguir, o esporte tem o empate do Próspera contra o Avaí e a derrota do Criciúma fora de casa contra o Joinville. Vamos falar de esporte? Fim de semana foi de comemoração dobrada no Próspera. O time da raça segue fazendo uma boa campanha no Catarinense. Jogando em casa nesse domingo, conquistou 1 ponto com o empate contra o Avaí. E hoje o clube comemora ainda seus 75 anos de história. O Próspera, mesmo sem fazer um grande jogo, garantiu um ponto importante no duelo frente ao Avaí no último sábado. Os comandados do técnico Paulo Baier, jogando no estádio Heriberto Wilson, conseguiram segurar o time da capital e empatar em 1-1. Para conquistar esse tão positivo ponto, o time da raça iniciou marcando fortes adversários. Já o Avaí aproveitou os espaços para tentar abrir o placar. A dificuldade do Próspera estava na troca de passes, o que deixava os visitantes mais à vontade para tentar o gol. Os mandantes não deixaram por menos e aos 35 minutos, Leomir fez um cruzamento na cabeça de Maicon Santana.
O camisa 9 cabeceou no canto direito do goleiro Gladson, sem chances de defesa, e abriu a contagem. Só que o Avaí não deixou por menos e foi atrás do empate. Aos 42 ainda do primeiro tempo, Renato caiu na área após disputa e o árbitro Gustavo Hervínio Baumer assinou a penalidade máxima. Edilson colocou no canto direito da meta de Roberto, encerrando o placar ainda no primeiro tempo em 1-1. O técnico Paulo Baier, em entrevista coletiva, falou do ponto conquistado, o que vai deixando mais consistente a permanência do Próspera na Série A do Catarinense. Me agrada. Assim, igual eu falei, a única decepção, sempre decepção, mas foi o jogo do Concórdia que a gente foi com um espírito muito baixo, assim, né? Nós sempre até o primeiro tempo bom, mas aí o segundo tempo nós nos organizou totalmente, né? E os 3 gols que nós tomamos, 3 gols com a bola no nosso pé. E agora não, hoje um time consciente, um time que guerreou, um time que deu o orgulho de ver ali de fora, né? Um time muito determinado, né? Sabendo das limitações, sabendo que do outro lado tem um time bom, tem um time de qualidade, e a gente jogou dentro de uma estratégia, fez o gol. Se acaso não fosse o pênalti, quem sabe hoje nós estávamos comemorando 3 pontos, né? Então isso tem muita influência, mas eu estou muito satisfeito com o rendimento de hoje. Agora o Próspera soma 9 pontos na competição e figura fora da zona do rebaixamento, na 9ª colocação. O próximo jogo será frente ao Criciúma, no estádio Heriberto Wilson, quinta-feira, às 9h30 da noite. E falando em Criciúma, a gente segue falando de esporte. Ontem também teve Criciúma em campo. A partida foi fora de casa contra o Joinville, também pelo Campeonato Catarinense. Até agora, o tricolor não conseguiu vencer na competição. Na zona do rebaixamento, sem nenhuma vitória no ano, assim vai se desenhando a história do Tigre no Catarinense da Série A. O Criciúma não consegue vencer, perdeu mais uma neste domingo, desta vez diante do Joinville fora de casa, por 1-0. Até que nos momentos iniciais da partida, o Criciúma mostrou um poder de fogo. Foi tentando chegar para abrir o placar, mas a falta de pontaria não deixou os carvoeiros balançarem as redes. Por outro lado, com o time mais entrosado e buscando abrir o placar, o Joinville aproveitou as vaciladas do time carvoeiro, tanto que aos 18, Davi Lopes recebeu na entrada da área e com categoria bateu colocado e fez 1-0. A primeira etapa seguiu assim, com o Jack tentando ampliar e o Criciúma com poucas chances de empatar. No segundo tempo, mesmo com as alterações de ambos os treinadores, o jogo foi sonolento e sem emoção. Quem saiu vibrando no apito final foi o Jack. Já o time de Emerson Maria dormiu com a cabeça quente. O Criciúma está na zona do rebaixamento com apenas 3 pontos ganhos na competição. Hoje faltou mais eficiência, principalmente no primeiro tempo, no início do jogo. Nós tivemos chances claras de fazer o gol, não fizemos. Acabamos tomando um gol e o Joinville ele administrou o jogo, né, no segundo tempo, fazendo com que a nossa equipe trabalhasse bem a bola, mas não com a efetividade e a agressividade necessária para chegar ao empate e depois virar. Penso que hoje, além das oportunidades criadas, faltou mais a efetividade, né? Efetividade, eficiência no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando o Joinville estava já um pouco desgastado, faltou mais agressividade, até tentamos dar agressividade com as alterações, mas infelizmente não foi suficiente para pelo menos chegarmos ao empate. O próximo jogo do Criciúma será contra o Próspera na quinta-feira, às 9h30 da noite no Majestoso. O Informe Região vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram @TV Primavera. Uma boa tarde para você.